falando um pouquinho, né, do nosso autor, é uma das obras que foi psicografada por Chico Xavier, um dos médios maravilhosos, né, em termos de comprometimento com o trabalho, de caridade espiritual em nos compartilhar esse ensinamento. Então, como você falou, né, Thaís, nós temos a consciência de que existe uma vida espiritual. E essa consciência nós tivemos desde que Allan Kardec, o nosso codificador, trouxe, através dos livros da codificação, o quê? A consciência do ser humano na imortalidade da alma. Mas até então, o que a gente tinha era o quê? Eram perguntas e respostas de espíritos, era o evangelho, era falando que existia. Mas nós aqui no Brasil, eu digo assim, que somos muito privilegiados, porque nós temos uma riqueza muito grande em termos de literatura espírita e termos também de grandes nomes que fazem parte desse projeto de consciência espiritual da humanidade. Então, eu acredito que realmente nós venhamos a ter no futuro um papel importante, né? E aí, o livro Nosso Lar, né, ele fala de André Luiz, né, é um nome fictício, e ele apresenta-se como um estudioso do mundo espiritual, né, traduzindo as suas percepções de forma didática para que nós encarnados pudéssemos entender. Então, o que André Luiz nos trouxe foi o quê? Foram relatos, né, foi a experiência que ele viveu após o desencarne. E aí, o que é o Nosso Lar, para primeiro a gente compreender, né? O Nosso Lar, ela é uma colônia de apoio, com suas construções, principalmente casa de repouso para os recém-desencarnados, um sistema de transporte, Ministério do Trabalho, e aí a gente vê todas essas organizações aqui no nosso plano material, né? Então, hoje, a gente vê cidades, a gente vê estados, a gente vê países, e a gente vê que dentro desse sistema, nós percebemos o quê? Diferenças. Por quê? Diferenças de cultura, diferenças de fala, de linguagem, de cor, de etnias, entre várias e várias situações. Então, diante disso, a gente percebe também que essa mesma estrutura que existe no mundo material também existe no mundo espiritual. E é um sistema muito bem organizado, né? Então, a gente vê que o plano espiritual é intensa no seu propósito e muito rica de detalhes, né? Coisas que para a gente, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, a gente não dá importância, mas que quando o Mestre Jesus nos disse que nem um grão, né, de areia, aí imagina o valor de um grão de areia diante do nosso Criador. Então, assim, segundo André Luiz, a forma de organização da colônia e de como se dão os trabalhos são concepções criadas pelos espíritos superiores e visam disponibilizar uma assistência permanente aos desencarnados, inclusive encarnados. Então, a colônia, ela não está dando só um suporte, um apoio para aqueles irmãos que chegam, né, depois dessa viagem material da Terra. Ela, inclusive, é um elo de apoio para nós que estamos aqui encarnados. Então, essa obra, né, veio como um presente para a gente, porque se até um momento, com todos os ensinamentos que nós tivemos, a nossa fé ainda é vacilante, porque nós realmente, muitas vezes, nos colocamos igual a Santo Tomé, né, só vendo para quê. Então, veio com o intuito de quê? De que a gente se fortalecesse e não colocasse em dúvida as obras do Criador. Aí vamos falar um pouquinho de André Luiz, né? André Luiz, ele é o quê? Ele era um médico que ele vivia no Rio de Janeiro, e aí, quando ele veio, né, a desencarnar, que chegou o plano espiritual, que começou todo esse projeto que hoje nós estamos aqui estudando,
Ele colocou um pseudônimo, né? Então, André Luiz não é o nome verdadeiro dele, é o nome que ele utilizou para decodificar essas imensas obras, né? Porque Nosso Lar é apenas uma diante de tantos e tantos livros que chegaram ao nosso conhecimento. Muito se fala, né, que ele foi Oswaldo Cruz, foi Carlos Chagas, né, e até Faustino Esposeu. E por que ele não colocou o nome dele verdadeiro? Justamente para preservar, por quê? Porque ele ainda existe seres familiares dele que estão encarnados, né? Então, até para não atrapalhar a própria evolução daqueles parentes consanguíneos. E o que mais importa diante de tudo que ele nos dá aqui é o seu trabalho e o que ele vai nos apresentar. E aí, né, todo esse conteúdo doutrinário que existe nessa obra simplesmente é uma narração, né, de uma experiência vivida no plano espiritual desde o momento que ele rompeu o seu laço material e todas as passagens, né, que a gente pode dizer, porque aí já quebra muitas das nossas crenças, quando a gente acha que quando a gente vier a morte física, tudo se finda, tudo se acaba, ou nós vamos entrar num estágio letárgico de sono profundo, ou nós vamos simplesmente para uma fila para estar lá, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Coisas que a gente vem com isso já de muito tempo, e que de repente a gente se vê com o quê? Um novo caminho, e um caminho que não é diferente do que nós vivemos aqui enquanto encarnados, né? Então, quando a gente começa a observar dessa forma, a gente também percebe-se que a morte, que tanto nos assombra, é, na verdade, um outro estágio, um outro caminho, né? E aí é onde a gente entra naquele processo de não temer. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui, ele vai reverberar quando nós não estivermos mais envoltos aqui no corpo material. Então, ele conta, né, desde os primeiros momentos, quando ele passou por um umbral, né, ele relata aqui, né, um estágio de quê? De 8 anos no umbral, 8 anos em processo de dor, né, porque nós sabemos que um umbral não é um paraíso, 8 anos em processo de dor, de aflição. E aí a gente coloca também diante dos desafios que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque qualquer probleminha que tenha, primeiro uma ansiedade de resolver o problema, de passar por aquela fase, sem nem pegar em si o aprendizado em a lição. E aí ele conta, né, que foi socorrido e que se foi levado a uma cidade espiritual, né? E essa cidade que ele levou é o que? É o Nosso Lar. Todo mundo que hoje se coloca na posição de espírita, né, até brinca, por quê? Porque a gente diz, quando eu morrer, eu vou para o nosso lar. Achando que o nosso lar é o quê? Mais um paraíso. Né? Quando, na verdade, o nosso lar também é uma zona onde se coloca espíritos devedores. Ali ainda não é um paraíso, é um estágio. Assim como aqui na Terra também é uma espécie de umbral. Por quê? Porque nós passamos por dores e por sofrimentos. Né? E então, esse livro ele vai relatar coisas e informações inéditas sobre o plano espiritual. Mas ele entra num parênteses de quê? De que ele só nos está apresentando o que é possível conforme a orientação dos nossos mentores. Então, mesmo esse livro sendo um livro de um conteúdo riquíssimo, nós ainda não temos, né, toda a verdade descoberta. Por quê? Porque até nós não temos ainda a condição espiritual para entender os processos que regem a formação da espiritualidade, né, das leis universais do nosso Pai Celestial. Aí vamos lá. Então, né, a vida não cessa, né? A vida ela é uma fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões.
Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então, do mesmo jeito que todo dia, né, a gente troca de roupa para trabalhar, para dormir, essa mesma simplicidade que nós fazemos diante desse movimento, assim é a vida, né? Assim é a vida, assim é a morte. É nessa mesma simplicidade que hoje nós estamos aqui e amanhã a gente pode se deparar num mundo novo, diante da espiritualidade. Aí ele nos diz o seguinte, né, que é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, né? E aí eu abro um parêntese, né, e realmente isso justifica toda a gama literária que o Mestre Jesus, que o Cristo deixou implantado para a humanidade. Desde a época do quê? Do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? Quando se chegou o processo de dissipação da doutrina espírita, trouxe uma clareza maior em entendimento. E aí a gente para e se pergunta, se nada que tem nos ensinamentos cristãos é para ser seguido, é para ser implantado na nossa vida, qual o significado, então, de termos em nossas vidas essas riquezas, né? Essas riquezas evangélicas que nos ajudam, né? Como uma, como é que eu posso lhe dizer? Como uma receita, um receituário para a gente vencer as várias etapas que a vida nos coloca, né? De dor e de sofrimento. Aí ele diz aqui justamente, né? Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas, manifestando-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. Por quê? Porque o próprio Evangelho de Jesus a gente distorce. O próprio Evangelho de Jesus a gente traz para a nossa vida conforme as nossas convicções, né? Porque independente de religião, independente dos caminhos que nós percorremos para o fortalecimento da nossa fé, a imagem de Jesus, ela é uma imagem clara de união, de amor, de respeito, de empatia, de fraternidade e, acima de tudo, de caridade. E nós, homens, né, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente coloca uma trave no nosso olho para atender os nossos anseios, né, para nos livrar do peso da culpa, né, diante da falta, entre aspas, de conhecimento, porque a gente prefere não saber para que a responsabilidade não venha dentro do âmago da nossa alma, e a gente também nos colocamos em situações de divisão quando a gente limita o ensinamento de Jesus, né? Quando a gente traz o ensinamento dele apenas para o que a gente acredita e crê, né? E é uma das maiores belezas que eu vejo justamente da doutrina espírita é que nós não viemos para trazer mais adeptos da doutrina espírita. Pelo contrário, foi para trazer clareza espiritual à humanidade e consciência de viver a espiritualidade em si, independente do caminho que fortalece a sua fé. Então, a existência humana, ela apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentarem ninguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortalecem em primeiro lugar. Forneceremos somente, onde ele diz aqui, algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual,
e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. Se a gente trouxesse essa consciência, né, essa leveza diante dessas palavras que reverberam no nosso âmago da alma, a gente começaria a ver que a gente se perde por coisas tão pequenas, né, em disputas, em embates, coisas que, se a gente tiver um olhar diante da eternidade, a gente diminuiria nas nossas vidas muitas aflições e muitos desconfortos. Por quê? Porque o pensar em si também é um pensar que reverbera no coletivo. Então, quando eu me coloco como um ser de importância e como eu passo a ver a humanidade como um irmão, né? Porque isso o Mestre Jesus nos ensinou, né? Naquela passagem que ele disse que todos ali que estavam para escutá-lo também era a sua família. A gente começaria a tratar o outro com mais respeito. A gente avaliaria melhor as nossas ações, né? Então, as nossas ações, elas seriam condizentes com as nossas posturas morais e não com os nossos interesses, que é o que mais rege hoje a humanidade. É interesse. Infelizmente. E aí ele começa, né, o processo de André Luiz, né, que foi justamente quando chegou o momento da morte física, e aí ele se viu ainda, né, com consciência, só que ele se viu no quê? Num mar de dor e sofrimento, diante das zonas inferiores, diante de um mundo que para ele era de terror e dor. Aí a gente se pergunta, né? Será que é justamente o medo do enfrentamento de si mesmo que nos coloca esse medo que a gente tem da morte? Né? Porque quanto mais medo nós temos da morte, significa que mais longe do caminho que o Criador colocou na nossa vida nós estamos. Porque se a gente hoje busca o caminho do bem, se a gente hoje busca vencer as nossas inferioridades, não olhar para o mundo, mas olhar o mundo sabendo que hoje nós estamos aqui, que nós somos seres espirituais e que todo passo que nós damos, todo pensamento, toda ação, ele vai construindo o quê? A nossa realidade. Então, quando André Luiz se deparou, né, é como um sonho, né? Você vê que muitas vezes a gente, quando tem um sonho, que a gente diz logo, um pesadelo, que eu me encontrava num local escuro, né? E aí aquilo ali traz uma aflição tão grande ao nosso coração. E André Luiz passou o quê? 8 anos. E ainda foi pouco nesse local. Porque nós sabemos que muitos e muitos espíritos passam séculos. Então, essa ideia de tempo é uma ilusão. Esse corre-corre que nós ficamos nesse mundo material, diante do tempo, diante dessa pressa, né, constante de buscar as coisas que vão ficar no meio do caminho, né, o tempo não é nada. E o valor de um segundo é importante, porque um segundo muda a nossa vida, para o bem ou para o mal, diante da nossa escolha. E aí, após o desencarne, né, André Luiz, ele despertou em uma paisagem que, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espensa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. Né? Aí veja a situação que ele se encontrava, né? Uma zona sombria, né? Sozinho, no meio dessa escuridão, e ainda sem entender, né? Porque nesse momento ele ainda não tinha consciência de que já tinha morrido, né? Que não fazia mais parte do plano material. E aí, né, foi diante de muitos e muito tempo, e aí começou, né? Quanto tempo durou a rogativa?
Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando uma criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades das experiências humanas? Porque não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Então, veja quantas lições ele nos dá diante dessa rogativa, né? Primeiro, o suplício, né? A súplica de ajuda, de amparo, de socorro, né? Então, a chuva de lágrimas me lavou o rosto. Aí é onde diz, né? A direção que o mestre nos deu não foi uma direção de dor e sofrimento, né? Mas normalmente, na maioria das vezes, essa consciência só é trazida para a gente diante do processo de dor. Então, a gente vê que o processo de dor não é um processo, que eu posso dizer, um processo de atraso. Pelo contrário, se a dor chegou nos nossos corações, se no momento nós saímos da zona de conforto, na verdade, o que estamos recebendo é um passo para subir na escada, para mudar a situação que nos colocava como cegos diante dessa vida, né? Da vida material. É tanto que ele diz aqui, ó, quando ele era encarnado, ele não lembrava da existência de Deus. Será que a gente consegue lembrar de Deus quando a gente está nos momentos felizes, quando todas as nossas vontades elas são atendidas, né? O que será de uma criança se a mãe atende a todas as suas súplicas? Será que ela vai conseguir o amor daquela criança? Será que ela vai conseguir o respeito daquela criança? Se tudo que ela quiser, ela estiver ali apenas como instrumento para atender às suas vontades? Nós também somos crianças espirituais. E muitas vezes nós nos revoltamos porque as nossas vontades, elas não são atendidas. O próprio Pai Nosso nos disse, todos os dias nós rezamos e nós não entendemos. Quando a gente fala que seja feita a vontade do Pai. E se naquele momento ele está tirando aquilo que muitas vezes a gente suplica diariamente, é porque ele tem uma consciência maior do que nós somos. Porque nessa vida a gente só está enxergando uma parte de nós. E o Mestre Jesus, né, o nosso Criador, não. Ele sabe cada passo que a gente deu nessa jornada, a luta que nós tivemos e o suplício para hoje estarmos aqui, nesse momento de transição, nesse momento que muitas vezes a gente se coloca na posição de quê? De que estamos paralisados, né? A gente vê hoje, principalmente assim, muitos jovens, logo agora, na minha juventude, eu estou sendo podado, eu não tenho liberdade, porque a humanidade se encontra desse jeito. Será que não foi você que pediu justamente para estar aqui nesse momento? E que esse freio fosse a oportunidade de você começar a olhar para os lados e buscar outros caminhos que lhe trouxesse menos dor, menos sofrimento e mais consciência? Porque é justamente as vaidades da experiência humana que são como arrastões e levam multidões, né? Nem sempre a gente ir com a manada significa que a gente está fazendo o caminho certo. Porque se aqui nós chegamos sozinhos e nós iremos sozinhos, é porque a responsabilidade da vida ela é de cada um de nós. E que a gente não pode o quê? Colocar culpados e nem desculpas. Porque, como ele diz aqui, né? Se nem as aves que estão no céu, eles ficam desprotegidas da proteção do Pai Celestial, o que será de nós?
E aí, depois de todo esse tempo, quando ele realmente suplicou no âmago na sua alma, não é aquela coisa superficial, né? Pelo contrário, é trazer essa consciência para dentro de si mesmo. E foi isso que, nesse momento, que o socorro chegou a ele. Então, é como diz assim, nós estamos desamparados da proteção do nosso Pai Celestial. Essa vida que nós vivemos, ela é solitária, ela é sozinha? Não, não. Não é o Pai que tem que vir a nós, somos nós que temos que ir ao Pai Celestial. Então, justamente quando André Luiz mudou a sua sintonia, né, então a força da oração, de um sentimento verdadeiro, é muito diferente do que palavras vazias e mecânicas que estamos acostumados. Orar é ação, né? Então não basta a gente saber todos os rituais, a gente tirar os minutos para fazer mecanicamente essa conversa com o Pai Celestial. Tem que ser feito de coração, porque não é o tanto que eu rezo, é a qualidade da minha conversa com Deus. E aí, né, com os grandes olhos lúcidos, ele falou: coragem, coragem, meu filho. O Senhor, ele não desampara. Quem disse isso a ele, né, foi o ministro do auxílio, que conduz André Luiz ao nosso lar, que foi Clarencio. Foi Clarencio. Nesse momento, ele foi ajudado, né? Ele conseguiu, diante daquela sintonia em meio àquela escuridão, a luz veio, né? Por isso que diz assim, por maior que seja a escuridão, basta uma chama de luz para clarear. Então, foi nesse momento que Clarencio se apresentou a André Luiz. Ele estava nesse tempo de dor desamparado? Não, ele estava ali, sendo acompanhado, sendo observado. Mas, por mais que a espiritualidade quisesse ajudá-lo, não tinha como chegar. Por quê? Porque a escuridão era tão grande que não conseguia chegar a ele, de tão endurecido que estava. E isso a gente vê diariamente, né? Quando a gente se entrega à dor, à lamentação, a gente não consegue ver uma saída diante dos problemas. Ontem eu estava até vendo uma palestra de Anete Guimarães. Se vocês não conhecerem ela, busquem o conhecimento. Ela é uma cientista, né? E ela trabalha muito nessa questão de neuroconsciência. E aí ela dizia justamente isso, né? Que se a gente para ficar olhando o passado e o peso das culpas e do sofrimento, a gente não consegue olhar para o futuro e dar movimento àquela ação. Então, hoje nós nos encontramos aqui. Então, a gente tem que olhar daqui para frente, fazendo esse movimento, né? Buscando, através de tudo que está chegando a nós, modificar os nossos passos. E modificando o futuro, né, a gente corrige os erros do passado, né? Então, Deus não espera as nossas rogativas para nos amar. Entretanto, nos colocamos em posição o quê? Receptivas. Então, quando André Luiz, ele mentalizou firmemente a necessidade de auxílio, dilatou o padrão vibratório e assim ele alcançou visão e socorro. Vocês querem perguntar alguma coisa, a gente dá continuidade e aí no final tira as perguntas, Thaís, para a gente não ir muito corrido. Assim, né? Uma consideração que você fez aí, para mim foi, talvez para a turma também, foi de. Eu não estou nem fantástica, eu sei que essa aula é extremamente rica e você está trazendo muita coisa para a gente, então eu estou segurando. Mas, assim,
Só para a gente ilustrar um pouquinho, né? Que só a dor em si, ela não eleva. Porque, assim, a gente às vezes fica pensando assim, e a gente tem meio que um jargão, né? Ah, se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Ah, precisa passar por tudo isso para aprender. Mas não é a dor em si que faz a gente aprender, mas o que a gente faz com ela. É a forma como a gente. Porque, assim, doutor, ele estava lá só sofrendo, não era pouco. Quer dizer, uma pessoa ficou lá 8 anos naquela situação, né, que é tão bem ilustrada nas obras, né, que todas as obras que falam, né, que relatam sobre uma parte sobre um umbral, são coisas que trazem assim até uma certa assim uma sensação assim de medo na gente, né? E tipo, o que eu tô fazendo da minha vida e tal. E assim, às vezes a gente começa a não, por exemplo, meio que, tipo assim, e se eu agir de tal forma, será que eu vou para um umbral? Se eu agir de tal forma, como se a gente estivesse pensando em pena e castigo, entende? E não de Entendo. libertação de consciência. Porque se a gente busca o autoconhecimento e se a gente busca viver de maneira crística, né, de maneira aproximada a Jesus, o que Jesus faria no meu lugar, tomando as nossas decisões a partir aquilo que a gente entende como o caminhar de um cristão, eu acho que esse medo ele deve cada vez tomar menos proporção na nossa vida e nas nossas atitudes. Porque a gente aprende a não ter o temor de Deus. A gente aprende a se distanciar desse medo que a gente acaba tendo do umbral, do medo de o que eu vou encontrar depois que eu morrer e tal, aquela coisa toda, né? Então, assim, eu acho que não é somente a dor, porque a dor em si, ele já tava, né? Ele já estava calejando naquilo dali. Mas a partir do momento, o ponto nevrálgico daquilo ali foi quando ele disse assim: bom, espera ainda, eu estou sofrendo, né? Eu estou sofrendo e eu suplico, eu suplico. E aí a súplica fez com que aquela prece fosse elevada e ele fosse socorrido. Então, existia um ponto ali que dizia assim: essa dor não vai ser eterna, né? Aqui vai haver um ponto-chave e que as coisas vão mudar. Me parece que o Jackson falou uma coisa aí também. Porque é justamente isso, né? O conhecimento que chega ao nosso alcance, né, é para ser analisado assim com muito cuidado e com muita discernimento. Por quê? Porque quando ele nos coloca e diz assim, o nosso lar, ele também é uma zona de espíritos sofredores, ele também é um umbral. Então, ele também nos apresenta de quê? De que essa construção para que a gente chegue ao estágio de espíritos iluminados, ele é feito de forma o quê? Lentamente. Então, assim como na vida, nós vamos passando por situações que vai tendo como um quê? Um despertar, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de quê? De que é melhor a gente ir a passos curtos e firmes do que a gente andar nessa pressa sem observar as mínimas coisas que nos envolvem. Porque toda essa obra e todo o ensinamento que traz é justamente para que a gente desacelere e comece a observar a nossa vida. E também, assim, tendo a consciência de não nos cobrarmos tanto, por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos. E essa estrada, ela é uma estrada muito longa, mas trazendo o quê? Mais consciência. Então, por quê? Porque o processo de mudança, ele não é um processo de mudança que é feito de um dia para o outro, porque se fosse assim, bastava a gente ter conhecimento do que estava dentro das escrituras e hoje a gente já seria o quê? Seres celestiais. E não é o que acontece. Quantos e quantos anos e quantas riquezas foram trazidas a nós para trazer esse despertar de consciência.
Então, a gente percebe que na vida sempre a gente vai ter o quê? Uma escolha, um caminho. A dor realmente ela não é uma dor para trazer terror. Ela não é uma dor para nos paralisar, para nos amedrontar. Mas ela é um processo de quê? De abertura de consciência. Por quê? Porque se eu prefiro me colocar num sentido de quê? De vítima, no sentido de... É uma escolha minha. É uma escolha minha. Mas eu posso parar e pensar e me perguntar, né? Ou eu escolho ficar nessa situação, ou eu escolho fazer dessa situação um instrumento de mudança. Porque se não fosse pela dor, dificilmente nós nos reconstruiríamos, né? Quantas vidas são necessárias para que a gente consiga atingir um padrão de consciência? Quantas vidas foram necessárias para que hoje a gente buscasse essa clareza e entendimento da vida além da matéria? Quantas pessoas não convivem com a gente e a gente quer partilhar desses conhecimentos e eles ainda não têm a condição de entender, de compreender. E a mim cabe o quê? Entender que a cada um existe um processo e que os caminhos eles são diferentes. André Luiz ele tinha duas escolhas. Ele ia continuar naquela situação, naquele padrão, ele ia passar mais tempo. Assim como tem espíritos que estão lá ainda. Mas chegou um momento, né, que ele viu que aquilo ali, ele começou, ele mentalizou, né, que quando ele diz assim, ó, André mentalizou firmemente a necessidade de auxílio, então ele começou a crer que existia algo maior que o pudesse socorrer. Ele também não ficou alimentando os erros do passado, ele pediu o quê? Ajuda. E a gente precisa pedir ajuda quando a gente não tiver condição de dar passos sozinhos. Tem uma mensagem que é muito significativa, que é Pegadas na Areia. Não sei se vocês já ouviram, que é justamente isso, né? Ele justamente questionando, porque no momento mais difícil da vida dele, ele se encontrou sozinho. E nesse instante, o mestre diz... Foi nesse momento que eu te carreguei nos braços. Então, se a gente tem, né, como está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, que Deus, ele é um ser imutável, né, é bondade, por que ele vai querer o mal? Por que ele construiu o mal? Por que existe o mal? Né? O mal foi o mau uso que nós tivemos diante do nosso livre-arbítrio. E nem assim nós deixamos de ser assistidos pelo Pai Celestial. Aí, né, no momento que ele foi... Você ainda quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Que eu fui. É porque Jackson fez uma consideração, mas eu ainda não li. Mas aí eu leio no final, tá bom, Jackson? Para a gente dar uma caminhadinha. Então pronto, aí a gente vê aqui, porque né? Provavelmente terão mais outras. Aí a gente às vezes a resposta está até lá na frente. Né? E aí, justamente, né, quando chegou esse momento, o que é que ele foi feito? Ele foi o quê? Ele foi assistido pelo plano maior. E ele foi amparado através de Clarencio e mais 2 ajudantes. E aí, quando ele se deparou, né, com toda a construção da cidade de nosso lar, né, e aí ele foi acolhido, né, por Clarencio e apresentado a um grande amigo dele que acompanhou na jornada, que foi o quê? Lisias. Aí a gente vê, né, e a gente traz essa consciência de quê? De que nós temos uma família aqui, enquanto encarnados, mas a gente tem uma família espiritual que nos acompanha lá. Vibra com as nossas vitórias, chora com as nossas quedas, mas está ali, ao nosso lado. Então, André Luiz, ele foi acolhido no plano espiritual por Lisias.
E aí, Lisias, né, eu trouxe um trechinho, ele faz justamente a pergunta: é você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem singular e de doce expressão. Sou Lisias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar o tratamento. Lisias foi um prestimoso enfermeiro e amigo de André, em seus primeiros tempos de nosso lar. Aí, né, a gente traz até assim um pouco para a nossa realidade, porque quando a gente se trata de enfermeiro físico, né, muitas vezes ele trata o doente, ele sabendo que é um paliativo, sabendo que aquele doente não tem chances de cura. No caso de Lisias, não, ele vê além. Ele sabe que aquele doente está ali e que vai existir uma cura. E que ele vai acompanhar todos os processos dele. Então, assim, nosso lar, ele não é uma instância de espíritos, o quê? Propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, assim, a lei do progresso e a lei do trabalho, ela existe nos dois planos. Então, quando a gente sai daqui, a gente não vai pelo paraíso que a gente imaginava, né? De estar numa rede, olhando as paisagens, ou estar dormindo, só olhando quem ainda ficou aqui embaixo, né? Nas lutas e dificuldades. Da mesma forma que a gente está aqui, nessa vida contínua, correndo, buscando, lá também vai ter. Porque o trabalho faz parte do processo de crescimento e de aprendizado de toda a humanidade, né? Seres espirituais e seres encarnados. Então, ele fala também, né, da questão de quê? Das religiões, que foi o que eu falei no início, né? As religiões no planeta, eles convocam todas as criaturas a um banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Né? No Evangelho, tem até, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque assim, porque todos nós somos convocados a essa consciência. A religião, ela é necessária ao indivíduo para nos trazer essa consciência espiritual, esse banquete de luz nas nossas vidas. Porque o que seria de nós se não fossem as religiões? Nós ainda que somos tão apegados ao materialismo, tão apegados às disputas e às lutas, em troca de condição, né, de material, status, sociedade, tudo. As religiões, elas nos ensinam a prática de quê? Do amor, da fraternidade, embora ainda nós não entendemos, né, as palavras que ali estão no Evangelho, porque a gente muitas vezes distorce conforme as nossas ansiedades, né, os nossos próprios interesses. Aí diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, chegará ao reino dos céus. Então, também não é porque eu estou numa religião que automaticamente eu já, comprei a passagem para ir para um lugar melhor, né? Tanto que diz que no plano espiritual existem muitos espíritas que estão passando pelos umbrais, né? Por dor e sofrimento. Por quê? Porque não compreenderam toda a riqueza da doutrina, trouxeram a própria consciência, né? Se perderam na vaidade, por se acharem melhores do que os outros. E aí diz assim, quanto mais conhecimento nos é dado, mais responsabilidade também, né? Nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós estamos a todo momento como seres
em aprendizado. Então, o despertar, a consciência, às vezes a gente já leu várias e várias vezes o nosso lar, mas de repente passou algo que não nos atentou. Quantas vezes o evangelho não vem repetidamente na nossa casa, toda semana, e a gente não entende, né? Por quê? Porque exige de nós, primeiro, que a gente tire toda essa roupagem que nos impede de enxergar com clareza as lições que traz no Evangelho, né? É a pureza de coração. E aí, né, com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites, né? Gasta-se a possibilidade nos desvios dos bens, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes da irreflexão, né? Quantas vezes nós não estamos lá, né? Diante de um compromisso na casa espírita, aí aparece do nada um convite, um movimento, uma festa, justamente para quê? Para nos colocar nessa condição, né? Aí, às vezes, o que é que a gente faz? Não, então toda semana eu estou lá no centro, é a mesma coisa, vou. Ou então vai para o centro com pensamento porque queria estar na festa, né? Então, é justamente esses arrastamentos. Por quê? Porque a vida, ele exige de nós, assim, muitas, muitas e muitas renúncias, né? Como a gente está vivendo hoje diante da humanidade. O que precisa ser feito, todos nós sabemos, mas a gente se deixa levar por esses anseios, né? Que ainda existe dentro de nós. Por quê? Porque primeiro o meu eu, a minha vontade, o meu interesse, para partir daí o interesse do outro. Ou então a questão de que se eu preciso viver a minha vida. Quantas vezes a gente não disse isso, né? Ah, mas eu preciso viver a minha vida. Né? E o que é viver a sua vida? O que é que você acha que é viver a sua vida? E aí traz o resultado de quê? Né? De que existem hoje milhares e milhares de criaturas que retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituído de loucos, doentes, ignorantes. Então, a fila que existe do outro lado, ela é uma fila imensa. Diz que para cada encarnado existe 10 desencarnados. E aí você chega, né, no momento de estar aqui, de aproveitar a vida carnal, trazendo essa consciência, buscando autoconhecimento, buscando a vivência da espiritualidade, buscando ter essa consciência da imortalidade da alma, né? Nós não vamos acertar todos os processos nessa vida, mas a gente vai ter também essa questão de quê? Do nosso esforço para nos melhorarmos. Né? Então, isso conta muito do nosso esforço. Eu posso até ainda nem conseguir vencer algumas dificuldades que ainda existem em mim. Mas o meu esforço em querer aquela mudança, isso é importante. Isso é visto com bons olhos diante do alto. Né? Será que a gente acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziriam a planos de milagre? Eu acho que seria maravilhoso, né? A gente aproveitar a vida e aí de repente a gente esperar um milagre de Deus, né? Para mudar a nossa rota, né? Para que a gente vá realmente assim para essa paz espiritual, porque o paraíso é a paz espiritual, é a paz de consciência, né? E, na verdade, né, nós somos compelidos a quê? A trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso, porque sempre vem estude, trabalho, continue, seja firme diante das dificuldades. Você não está desamparado. Então, a gente vê
que não é um caminho muito fácil, né? Tem um meme que até que diz, né? Como eu penso que é a evolução espiritual. E tá ela, bonita lá, né? No mar, na praia, aquela imensidão, e vem outro caindo nas escadas, porque realmente é justamente isso, né? Tem dia que a gente tá assim, com aquela força, com aquela vontade, se auto-observando, buscando ajudar um, buscando ajudar outro. Tem dia que nós estamos numa impaciência, tem dia que a gente desconta no outro coisas que nem eram necessárias, andar apressado no trânsito. Então, assim, se temos débitos no planeta, o mais alto que acendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não é justo impor ao outrem a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinho com as próprias mãos. Então, o que compete a Denise, compete a Denise. Né? Eu não posso simplesmente dizer que Thaís resolva a situação que eu preciso resolver. Né? Então, quando diz assim que o caminho ele é individual, realmente assim, um caminho é individual. Quando Emmanuel disse a Chico, disciplina, disciplina e disciplina, é porque ele sabia que era importante. Ele sabia que era importante não só para a humanidade, porque também nós somos instrumentos para a humanidade, mas principalmente para Chico, aquela experiência terrena. Né? Aquela consciência de aproveitar a oportunidade. Todos nós que aqui estamos, nós temos débitos, né? Nós temos dívidas a serem retificadas. Adianta eu estar falando das minhas dívidas? Adianta eu estar lamentando os erros do passado? Não, por isso mesmo nós temos o quê? Nós não enxergamos o nosso passado. O nosso passado, ele é esquecido. Porque de nada adianta a gente estar vendo os erros. É preciso que a gente veja, a partir de agora, o quê? Os acertos, buscando retificar o nosso caminho, sendo forte o suficiente para vencer as adversidades que vamos nos encontrar. E vamos encontrar. Né? Porque da mesma forma que nós temos do outro lado irmãos que estão lá vibrando, tem irmãos que sabem exatamente como nós somos e tá ali, ó, só esperando a nossa queda, porque diz, ela não vai aguentar. Tô aqui só esperando, não vai. Então, é uma luta realmente, é uma luta do bem e do mal. Mas esse bem e o mal, ele tá aqui, ó, dentro de cada um de nós. E aí a gente vê toda a organização de quê? Do nosso lar. Vou ter que ir mais rápido, viu, Thaís? Porque é uma hora, né, para dar tempo da gente conversar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação, da União Divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres e os 2 últimos nos ligam ao plano espiritual. Então, antes da gente reencarnar, a gente vai lá, né, para um desses ministérios, faz toda uma preparação, todo um planejamento. Então, você vê o cuidado que existe, né, as minúcias que existem diante da nossa encarnação. E aí, né, como eu disse, Ministério da Regeneração, do Auxílio, do Esclarecimento, né? A população é constituída de homens, mulheres, jovens e adultos, desencarnados em número de 1 milhão já existia, segundo fornecido pelo autor na época de quê? Do livro, que foi em 1943. Lá existem construções, dependências, lugares especiais, uma grande muralha protetora da cidade, com baterias de proteção magnética. Por quê? Porque eles sofrem também com energias de zonas mais densas umbralinas.
Então, disse que lá no nosso lar, né, teve um movimento justamente para a mudança da alimentação. Por quê? Porque lá eles ainda comem, lá eles ainda tomam banho, lá eles ainda têm as suas necessidades, porque lá é um estágio. Então, assim, quando a gente vê uma cebola, que a gente vê várias partes e vai tirando, assim também somos nós. Hoje nós estamos no nosso corpo material e a gente precisa de certo tipo de alimentação, a gente precisa de roupa, a gente precisa de casa, então por isso que a gente precisa estar no mundo. Aí a gente vai o quê? Você vê que ultimamente muitas coisas vão mudando, né? Hoje as pessoas estão buscando mais atividade física, estão diminuindo o consumo da carne, estão buscando hoje em dia trabalhar a meditação, trazendo essa consciência. Então a gente vê que as coisas vão mudando. Essa aí é uma imagem, né, de como é o nosso lar. Então você vê que o planeta Terra, né, é uma imagem, como é que eles dizem? Que nem se compara à beleza do mundo espiritual, né? Aqui é uma singela cópia, não chega nem a ser uma imitação. E, né, lá eles têm o aerobus, que é um veículo de transporte de grande comprimento, e existe um globo de cristal que é voltado para as reuniões mediúnicas. Então, assim, quando diz todos nós somos médios, então todos nós temos antenas captadoras, né? Então a gente vive constantemente em contato com o mundo físico e com o mundo espiritual. Lá existe o que? Bônus hora, que é a forma de pagamento. Então, quanto mais você trabalha a serviço do bem, mais você vai tendo bônus horas, né? Aqui a gente ainda está muito apegado à matéria, ao dinheiro, e a gente se perde nesse meio. Lá é diferente. Aí ele diz aqui, né? Ele conta um pouco da história de Lisias também. Ele morou na cidade do Rio de Janeiro. Ele tinha 2 irmãs, Laura, né? A sua mãe chamava-se Laura e ele morava numa casa com 2 irmãs, Yolanda e Judite. Por sinal, Laura foi uma das pessoas que ajudou muito a André Luiz, porque ela ia passando pelos lugares, trazendo a consciência. Então, vive da forma que a gente vive aqui, né? Com outra consciência. E aí, o trabalho, né? Que é importante a gente trazer essa consciência, né? Então, esquecendo do título honroso do médico. André Luiz, ele era médico aqui enquanto encarnado. Quando ele desencarnou, ele continuou com o mesmo título? Não. Então, por isso que diz, né, que quando a gente for, nada vai. Não vão as roupas, não vão o dinheiro, não vão os carros, não vão a casa, não vão os títulos, vai apenas o que nós somos. Denise, pronto, né? E aí, nessa condição, né, a princípio ele se achou que ele era médico, que ele ia chegar lá com a mesma condição de médico, mas aí viu que as coisas eram bem diferentes, e foi quando trouxe a consciência, e aí ele se colocou em tarefa humilde de observador, das tarefas rudes nas câmaras de retificação, no Ministério do Auxílio, junto com Tobias e Narcisa, houve esclarecimento acerca das entidades ali acolhidas, ainda presas às sensações e interesses inferiores, e exalando desagradáveis emanações. Mas é numa câmara anexa, onde repousa os semi-mortos, segundo Tobias, que André realmente iniciou o seu trabalho. Né? Após o passe, vertem essas entidades uma substância negra e tóxica pela boca, colocando-se Narcisa a tarefa de limpeza em vão. Instintivamente, André Luiz agarra-se aos petrechos de higiene e lança-se à tarefa com ardor. Tobias e Narcisa aceitam com alegria o auxílio daquele que esquecia a medicina para iniciar a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar.
Então, assim, já pensou um médico tá de repente fazendo o papel do enfermeiro, limpando vômitos, né? Limpando as necessidades daquele ser doente. É mais ou menos essa condição. E aí ele teve também, assim, grandes encontros no plano espiritual, que inclusive foi com um amigo do pai dele, né? Ele, em uma das tarefas dele, André Luiz encontrou um velho conhecido de seu pai e que ele um dia, como negociante inflexível, despojou de todos os bens. Constrangido, não sabe o que dizer e se afasta. Mas, incentivado por Narcisa, retorna até Silveira, o ofendido de outrora, e pede desculpas sinceras, né? O Silveira diz que o velho, como chama carinhosamente o pai de André Luiz, foi seu verdadeiro instrutor no mundo, pois foi quem ensinou os valores imperecíveis do espírito. Então, Silveira, ele foi prejudicado pelo pai de André Luiz, né? Ele era um comerciante, e aí o pai de André Luiz devia um valor muito grande a ele, e aí, infelizmente, diante disso, trouxe a Silveira uma vida de muita dor e sofrimento, né? E aí é onde ele diz, né? Veja a humildade desse ser, que é justamente, né? Que no momento que ele se encontrou com André Luiz, ele disse que foi justamente aquela situação que teve para ele um valor muito grande, que o ajudou nessa busca dos valores do espírito. Né? Mais tarde, sentindo-se atraído para a área feminina das câmaras de retificação, e foi conduzido por Narcisa, entre muitos rostos, ele reconheceu Elisa, né? Uma das empregadas de sua casa, e com quem ele se relacionou levianamente no passado, hoje cega e infeliz. Ele assusta-se ao saber do ódio da jovem por ele e por seus pais, e reconhece o profundo mal que ele causou um dia. Porém, está igualmente transformada, quer esquecer, quer perdoar, e André quer auxiliar, sem se fazer conhecer. Recebe Elisa como irmã do coração, prometendo ampará-la de todos os modos, trabalhando pela sua felicidade e recuperação. Elisa chora e abençoa André. Este também em lágrimas ouve Narcisa e diz: bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E Espírita fala muito nessa questão da lei do retorno, né? Mas é justamente isso, né? Nenhum mal que a gente venha praticar, vai chegar um momento que a responsabilidade do nosso mal vai trazer, vai chegar na nossa vida, né? Para que a gente corrija, para que a gente tenha essa oportunidade que André teve de ressignificar, de perdão, porque a gente não está aqui, né, para fazer o mal. E aí você vê que todo esse processo, e ele sempre perguntava sobre a sua família, como era que estava a sua família. E aí chegou o momento de André voltar ao seu lar, né, sentindo igual uma criança na companhia dos mentores que ele patrocinava um regresso à casa, não contém em si a alegria e o júbilo de retornar aos seus. Adentra a antiga morada, estranhando a decoração e dando por falta de detalhes com um gracioso retrato da família que adornava a entrada, embelezando-a singularmente. Né? Sendo que quando André Luiz estava encarnado, ele não tinha, né, esse amor, essa felicidade de voltar à sua casa, de conviver com os seus. André Luiz, ele era muito boêmio, né, e ele era muito rude dentro da sua casa. E aí, quando ele se deparou, né, com toda essa consciência, veio todos esses sentimentos aflorando no coração, e ele imaginou que, voltando à sua casa, ele tinha curiosidade de ver como era que estavam os seus familiares. Só que aí foi onde ele se deparou, né, com uma outra realidade. Porque quando ele chegou à casa dele, ele encontrou as coisas assim, muito diferentes, né? Inclusive, a sua companheira, ele já estava em um outro relacionamento.
E aquilo ali revoltou André, ele não aceitava, ele começou a se achar vítima, ele começou a mudar o seu coração vibratório, e aí nessa mudança ele foi até assim levado para a condição que ele estava e voltou para quê? E aí foi onde começou o entendimento dele, né? Quando se abriu um campo e mostrou justamente quem era André Luiz, quando ele estava naquele retrato familiar. E aí, diante das verdades da vida, que ele teve essa compreensão e teve o entendimento, né, de que ele realmente ele teve uma oportunidade e, infelizmente, as escolhas dele o levaram a essa vivência que ele teve, de dor e sofrimento. E ele chegou como um suicida, né? Como um suicida indireto. Por quê? Vivia no álcool, vivia na boemia. Tudo isso vai reverberando no corpo físico e vai trazendo mazelas. Assim como, aí eu posso dizer, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu falo mal dos outros, eu vivo na inveja, eu não perdoo. Tudo isso são venenos que vão sendo trazidos para a nossa alma e que vai danificando o nosso corpo físico. Então, né, depois de todo esse processo, de todo esse aprendizado, né, recuperado o enfermo e restituído a alegria à antiga morada, André Luiz retorna a nosso lar, sentindo jubiloso e renovado. Mas ao chegar, imensa surpresa o aguarda. Clarencio, em companhia de dezenas de amigos, vem ao seu encontro, saudando, generosos e acolhedores. O bondoso velhinho se adianta e, estendendo a mão, diz comovido: até hoje, André, você era o meu pupilo na cidade. Mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Então a gente percebe, né, e assim foi a história, né, de André Luiz na colônia espiritual de nosso lar, mas nós sabemos que existe várias e várias colônias espirituais, né? Tem a colônia das águas, tem a colônia dos arco-íris, tem uma literatura que fala também. Mas, assim, é bom vocês buscarem o conhecimento dessa literatura, porque, assim, tem muita informação que, infelizmente, eu não tive condição de trazer, porque o tempo foi muito curto. E são detalhes importantes e que vai dessa existência, né, de uma outra cidade espiritual, de uma outra vida, da nossa verdadeira vida, né, e da consciência também de que do trabalho, né, porque a gente reclama muito do trabalho, a gente reclama muito do esforço, mas a gente não sabe o quão importantes são esses instrumentos na nossa construção. Então vamos lá, né? Se alguém Eu vou começar, primeiro, muito obrigada, né, pela riqueza, pelo curto tempo, mas assim, você conseguiu dar um norte muito legal para a nossa aula nesse período de tempo aí. Eu sei que se o pessoal não estava com papel e caneta, acho que não anotou tudo que queria, não. Deixa eu dizer, eu vou ler aqui o que Jackson falou. Peraí, ainda. Ele diz o seguinte, sobre as várias moradas que você falou, logo no início, Denise. Poderia discorrer mais um pouco, depende do país. Se não me engano, você falou Brasil, que não é só nosso foi, lar. na verdade, Foi isso que você acabou de dizer. O que determina... pode... Aí ele continua. O que determina para qual A cidade? condição do espírito. Veja bem, nosso lar, ele se encontra no Rio de Janeiro, né? Nós temos um exemplo, a colônia Arco-Íris, ela é voltada para aquelas pessoas que morreram vítimas de câncer, para aquelas pessoas que são
Suicidas, existe uma outra colônia, então depende da condição do espírito, né? Por quê? Porque pelo que a gente viu no nosso lar, ele é montado toda uma estrutura de amparo e de ajuda. Então, quando se trata de doentes, né, que no caso da colônia Arco-Íris, que são doentes de câncer, então, como é que a gente se ajuda com seres iguais a nós? É uma troca de experiência, né? Então, assim, a dor do outro também ajuda a curar a minha dor. Então, por isso que existe essa divisão. Mas isso não significa que a gente vai estar longe dos nossos familiares, dos nossos afins. Eu sei que a gente tem, e você vai ver, né, o quanto André Luiz tinha essa ansiedade de ver como estava a família dele. Mas é justamente o trabalhar essa questão do nosso quê? Do nosso desapego. Por quê? Porque ele precisava primeiro curar-se, ele precisava primeiro buscar o equilíbrio em si. Por quê? Porque quando a gente volta, né, para cá, se a gente não tiver nessa consciência, nessa segurança, a gente se desequilibra mais ainda. Tem um livro, eu posso até passar para a Thaís, né, que é o livro Arco-Íris, que fala, mas como vocês estão assim no processo de conhecimento, então é bom se atentar mesmo ao nosso lar, né, pelas informações que ele traz para a gente. Mas são muitas colônias, né, então assim, a gente, quando fala assim, há muitas moradas na casa do Pai. Primeiro a gente acha que só existe o planeta Terra, né? Aí você vê o tamanho do universo, o tamanho do nosso sistema solar, né? E aí você vê o quanto, a grandiosidade do nosso Pai e o quanto somos pequenos, né? Então, hoje a gente vê uma formiguinha diante do formigueiro, nós também somos formiguinhas. Bacana. Respondeu, Jackson, mais alguma coisa nesse sentido? Acredito que sim, mas assim, só ele mesmo pode nos dizer, né? Eles existem de modo diferente em outros planetas do sistema solar? Cada um com a sua roupagem, né? Assim como a gente aqui está nesse corpo material, a gente precisa desse corpo mais denso. Então, a partir do momento que nós vamos mudando, no caso, quando André Luiz ele chegou no nosso lar, ele perdeu o corpo material, mas ele ainda tinha o quê? Todo o perispírito dele, e ele ainda precisava de muitas condições que existiam no corpo material. Então, ele precisava se alimentar, ele precisava descansar, ele precisava ir no banheiro. Então, essa mudança não é uma mudança como a gente pensa assim. Deixa tudo e de repente eu não preciso de mais nada. Não, por quê? Porque o nosso corpo ainda está acostumado. Aí ele disse aqui, elas existem de modo diferente em outros planetas do sistema solar. Existem sim. Né? Hoje até a própria ciência, né, está muito falado aí na questão dos Estados Unidos, essa questão de OVNIs, de ET, porque se a gente for abordar esse assunto com vocês, aí complica. Então você vê que são seres diferentes da gente. A gente consegue ver diferença, quem está no Nordeste, quem está no Sul, na linguagem, no jeito, no cabelo. Imagine seres estelares. Perfeito, legal. O filme retrata um intercâmbio de mensagens em uma espécie de monitor. Peraí. Faz referência ao envio delas, pensando em menções como a data limite e a da passagem de um mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração, com as respectivas transformações que seriam provocadas em nossas tecnologias e concepções. Esse mesmo intercâmbio seria mesmo possível no futuro? Contato com o mundo espiritual através de alguma tecnologia? Pergunto porque vi isso em algumas afirmações de Chico Xavier em nosso lar. Na verdade, nós estamos caminhando para a época do espírito, né?
Então, assim, é lógico que essa distância entre o mundo material e o mundo espiritual, ela vai se diminuir ao longo dos tempos. Inclusive, hoje já existe a tecnologia que a espiritualidade faz, né? É um tipo de mediunidade. Eu até me esqueci o nome, não sei se você lembra, Thaís, que é feito através de instrumentos tecnológicos, né? Eu vi isso também, Me fugiu o nome, mas já existe, viu, Paulo? Mas eu posso procurar e aí eu passo para a Thaís, Thaís passa para vocês, que já existe esse estudo e já existe experiências. Então, eles dizem assim, que vai chegar um momento que do jeito que a gente vai, pega o telefone e liga, a gente liga, mas sempre sabendo que são eles que vão ligar para a gente, que eu acho que a gente não tem condição de ligar para eles ainda não. até porque acho que a gente não tem muita essa sabedoria, né? Acho que a gente ia dar uma abusada. Não, como diz, já pensou hoje, de repente, alguém ligar e dizer, eu perdi meu pai com 15 anos, né? É seu pai. Primeiro que a gente ia tomar um choque, né? Nem a informação que ele queria dar, a gente ia ouvir direito. Por quê? Porque a gente precisa trazer essa consciência com mais naturalidade. Entendeu? Aceitando. Então, quem dificulta esse intercâmbio é a gente, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, porque há muitos anos esse medo foi implantado. Né? Diz que, assim, no Egito existe o livro dos mortos e o contato que eles tinham com o mundo espiritual era algo muito natural. Né? Mas ao longo do tempo e dentro da própria dos grandes nomes, né, que a gente sabe que é movido não só pelos políticos, pelo poder, mas também pelas religiões, eles tiraram essa informação da massa. E o que foi que eles fizeram? Colocaram medo. Né? Então, hoje, a espiritualidade, para quem não tem conhecimento, é um espírito do mal, é um espírito das trevas, e isso é difícil de você tirar esse enraizamento, né? Por quê? Porque nós sofremos esse tipo de preconceito, né? Hoje mesmo, eu tive uma experiência até com um familiar meu, que veio descobrir depois desses anos inteiros que eu sou espírita. Por quê? Porque como a gente está muito na mídia, né? Então a nossa vida termina sendo muito exposta. E aí ela já veio assim confrontando, né? Confrontando muitos pontos que não aceitava. Então é difícil ainda. Adianta você entrar no embate para explicar, para poder trazer essa consciência àquele ser? Não, não adianta. Então, para que chegue o momento de que essa distância do plano físico e do plano espiritual exista, nós precisamos trabalhar em prol da humanidade, trazendo essa consciência. E eu acho que é esse momento que a gente está fazendo, trazendo essa consciência, porque muitos estão indo pela curiosidade. Então, assim, a tecnologia, ela não é tão negativa, ela também pode ser usada de forma positiva, como está sendo usada. Né? Então, a gente hoje está vendo vários campos de despertamento. Ótimo, perfeito. Obrigada. Eu estou Por agradecendo nada. também. Hoje a gente teve 2 aulas, né? Enfim, mas assim, a gente vai encerrando, porque assim, a gente realmente tem o tempo para cumprir, porém, eu sei que as questões vão suscitando e é importante também vocês trazerem, né? Eu vi que algumas pessoas não puderam ficar até o final e tudo mais, é uma pena, mas a aula também, como fica gravada, o pessoal tem acesso posteriormente. É importante que todas essas dúvidas, elas sejam como um fermento para o nosso conhecimento, que seja algo que frutifique,
que busque cada vez mais. A inquietação, ela é própria daquele que está na busca, né? Então, isso é muito importante. Então, Denise, muito obrigada por ter trazido tanto esclarecimento e também tanta inquietação para os nossos, para a nossa consciência, para a nossa mente. Às vezes a gente fica assim, meio que no raso de algumas coisas aí. O pessoal dizendo, excelente aula, no raso de algumas coisas, mas a nossa vida é uma vastidão de conhecimento, a gente não pode ficar só no raso, a gente tem que ir cada Se vez mais aprofundar. profundo. E o nosso lar é profundo. André Luiz é profundo. E o espiritismo não é diferente. Não seria diferente, né? Se a gente achar que as coisas são tão simplórias, são simples, mas não são simplórias, não é isso? Então a gente vai ficar sem nos questionar. Nossa vida é um eterno questionamento. Então vamos ficando por aqui, vamos agradecendo pelo tempo que você nos dispôs, vamos agradecendo pela Casa Espírita Irmã Sheila, aula show. E vamos dando nossa boa noite e vamos também abrindo o nosso sono e os nossos sonhos para visitarmos, se assim nos for permitido, as colônias espirituais que possam nos acolher no nosso sono, né? Sim. Então, que Deus Pai de amor e bondade esteja no nosso caminho a todo tempo, fazendo do nosso coração a vossa morada. Que nós possamos também trazer para os nossos irmãos, para todos aqueles do nosso convívio, um pouco da luz que Jesus habita em nós. Que o nosso curso, na próxima semana, também seja visitado por cada um de nós e que possamos espalhar o conhecimento que aqui adquirimos, transformando em sabedoria hoje e sempre. Que assim seja. E boa noite. Boa noite, mais uma vez, obrigada a todos vocês, viu? E é como Thaís disse, né? Espero que seja apenas um fermento, né? Que a gente busque se aprofundar, porque nosso lar vale muito a pena, traz muito aprendizado para a gente. Fiquem com Deus, viu? Gratidão. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite, tchau.